Você já se perguntou como seria a sociedade sem qualquer bússola moral ou liderança? Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais perturbadoras da Bíblia. Os eventos registrados em Juízes 19 e 20 pintam um retrato assustador de uma sociedade que perdeu seu rumo. A narrativa serve como um alerta severo sobre as consequências da decadência moral e a importância crucial de uma liderança guiada por Deus. Nossa mensagem principal hoje é esta: sem uma liderança forte e guiada por Deus e uma base moral firme, até mesmo o povo escolhido por Deus pode mergulhar em uma escuridão e violência inimagináveis. A história começa com um refrão familiar. Naqueles dias não havia rei em Israel. Juízes 19:1. Repetida no livro de Juízes, prepara o cenário para o caos moral que se segue. Somos apresentados a um levita, um homem que deveria ser um líder espiritual, viajando com sua concubina. Sua jornada toma um rumo horrível quando eles buscam abrigo em Gibeá, uma cidade da tribo de Benjamim. Os eventos que se desenrolam em Gibeá são chocantemente semelhantes à história de Sodoma e Gomorra. Uma multidão de homens perversos cerca a casa onde o levita está hospedado, exigindo abusá-lo sexualmente. Em um ato covarde e repreensível, o levita entrega sua concubina à multidão, que a violenta e a maltrata durante toda a noite. A mulher morre nesse ataque brutal e a resposta do levita é igualmente chocante. Ele corta seu corpo em 12 partes e as envia por todo Israel. Esse ato horrível mobiliza as outras tribos de Israel. Elas se reúnem como um só homem, diz a Bíblia, em Juízes 21:1, para confrontar os benjamitas sobre essa atrocidade. No entanto, em vez de entregarem os culpados, a tribo dos benjamitas escolhe entrar em guerra contra seus próprios irmãos israelitas. Essa narrativa revela várias verdades cruciais sobre a natureza do pecado e a importância da liderança. Primeiro, vemos quão rapidamente uma sociedade pode mergulhar no caos sem uma liderança adequada. A frase repetida, naqueles dias Israel não tinha rei, não é só uma observação histórica, mas um diagnóstico espiritual. Sem autoridade e direção divinas, as pessoas rapidamente perdem seu senso moral. Em segundo lugar, a história expõe os perigos do relativismo moral. Juízes 17:6. Cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Onde não há um padrão absoluto de certo e errado, atos horríveis podem ser justificados. Em terceiro lugar, vemos como o pecado pode nos cegar para nossos próprios erros. Os benjamitas, ao invés de lidarem com o mal em seu meio, escolheram defendê-lo. Isso mostra como a lealdade tribal ou de grupo pode se sobrepor aos fundamentos morais. Em quarto lugar, a narrativa ilustra a natureza crescente da violência. O que começa como um ato horrível, rapidamente se transforma em uma guerra civil. Devemos enfrentar o pecado e a injustiça rapidamente antes que se espalhem. Por fim, vemos uma falha de coragem moral entre os líderes. O velho que ofereceu hospitalidade ao levita inicialmente demonstrou bondade, falha em proteger os vulneráveis. O próprio levita age com covardia para se preservar, em vez de proteger sua concubina. Vou contar algo que presenciei e que ilustra essa história antiga em nosso contexto moderno. Anos atrás, um líder cristão disse a uma revista cristã que não precisava de um grupo de prestação de contas. Ele tinha certeza de que era espiritual o suficiente para superar qualquer tentação que pudesse enfrentar. Consequentemente, ele agiu como os filhos de Israel, quando cada um fazia o que achava certo. Ele tinha muitos seguidores, mas nenhum líder em sua vida. Em poucos meses, ele foi encontrado com uma prostituta. Seu enorme ministério desmoronou rápido. Houve inúmeras quedas de líderes cristãos pela falta de liderança espiritual na igreja, e isso tem sido trágico. Devemos lembrar que ninguém está além da tentação. Todos nós precisamos de liderança espiritual. Caso contrário, cairemos em um poço escuro.
Essa experiência me mostrou como rapidamente as pessoas podem recorrer a um pensamento prejudicial, defendendo suas próprias decisões diante de claras lutas morais. Então, como podemos aplicar essas verdades hoje em nossas vidas? Reconheça a importância da liderança piedosa em nossas comunidades e igrejas. Apoie e ore por aqueles que estão em posições de liderança. Comprometa-se a basear nossas decisões morais na palavra de Deus e não em normas culturais ou preferências pessoais. Segundo, esteja disposto a se posicionar contra o erro, mesmo que seja difícil ou impopular. A coragem moral é essencial em um mundo que muitas vezes prefere o conforto à verdade. E terceiro, observe sinais de decadência moral em nossa sociedade e atue para ser sal e luz em nossas comunidades. Quarto, promova uma cultura de responsabilidade em nossas igrejas e comunidades cristãs. Precisamos ser capazes de confrontar o pecado com amor em vez de ignorá-lo ou justificá-lo. Ao refletirmos sobre esta passagem difícil, lembremos que o Deus que guiou Israel em seus dias mais sombrios é o mesmo Deus que está conosco hoje. Ele nos chama para sermos luz na escuridão, para defendermos a verdade e a justiça e para liderarmos com coragem e compaixão. A história de Gibeá é um lembrete impactante de quão longe podemos cair sem a orientação de Deus. Mas também é um chamado à ação, um desafio para cada um de nós sermos o tipo de líder em qualquer esfera de influência que tivermos, que direciona os outros para a verdade e o amor de Deus. Que possamos ser encontrados fiéis e firmes em defesa do que é certo, mesmo diante de uma cultura que, como o antigo Israel, muitas vezes faz o que é certo aos próprios olhos.